Olá, queridos amigos, que honra estar com vocês aqui para falar sobre gestão da emoção e também para falarmos sobre a vida como espetáculo único e imperdível, apesar de todo esse estresse. Vamos aguardar meu amigo Kaká entrar para nós conversarmos. Vocês esperam um pouquinho, porque o Kaká vai estar também ao vivo. Deixa-me ver. Oi. Caros amigos, tenham um pouco de paciência. Bom, eu não sei, o Kaká está para entrar agora. Vamos aguardar. Queridos amigos, tenham um pouco mais de paciência. Bom, paciência que nós precisamos muito. Uma vida sem paciência é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos. Nós temos que aprender, neste momento tão difícil que vivemos, gerir a nossa emoção para sermos autores da nossa própria história. Como eu tenho dito, quem não é gestor da sua emoção vai ser escravo do pânico. E quem é escravo do pânico não vem de esperança, vem de pesadelos. Eu só estou aguardando aqui. Olá, amigos. Estou esperando o Kaká entrar. Ok. Estamos ao vivo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pense comigo. O que é o eu? O eu representa a nossa capacidade de escolha, a consciência crítica, a capacidade de autonomia. Infelizmente, na educação mundial, o eu é mal formado, ele é um resolvedor de problemas. Eu quero, eu faço, eu vou, eu fico. Mas, infelizmente, esse eu não é trabalhado para gerir a nossa emoção, principalmente nos focos de tensão. Então, gestão da emoção passa por aprendermos a desenvolver as ferramentas mais importantes para o nosso eu ser autor da nossa própria história. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Kaká, deixa eu entender como eu coloco. Eu preciso aceitar o convite do Kaká aqui, mas... Como faz para aceitar o convite? Como faz? Bom, a tecnologia, ela nos ajuda muito, mas também ela tem seus percalços. Deixa eu ver como é que eu acesso
Estou aguardando o Cacá entrar. Enquanto o Cacá não entra, ou talvez num apontamento aqui no meu celular não ocorre, deixa eu ir falando para vocês da necessidade vital de nós sermos líderes de nós mesmos. A nossa mente, ela tem particularidades que não foram estudadas no passado. As janelas da memória representam a capacidade de nós vermos e reagirmos aos eventos. Sem nós aprendemos a conhecer, pelo menos minimamente, como o nosso eu é autor da nossa própria história, como as janelas da memória funcionam, muito provavelmente somos escravos em sociedades livres. Por exemplo, como é que você reage quando alguém te ofende? Como é que você reage agora que nós estamos vivendo uma pandemia mundial? Bom, se você foi escravo apenas dos noticiários e não se precaver, não atuar como um líder de si mesmo, muito provavelmente você vai sofrer por antecipação. Você vai chafurdar na lama de uma possível contaminação e não vai tomar medidas preventivas adequadas. Por isso, é muito importante que neste momento cálido em que o mundo está passando, nós possamos ser autores da nossa própria história. E você deve saber que a humanidade, ela passou já por eventos dramáticos. Não é a primeira epidemia, não foi a epidemia, não é a epidemia mais angustiante que nós já passamos. Para vocês terem uma ideia, em 541 nós tivemos a praga de Justiniano, que foi uma praga seríssima, uma pandemia seríssima, que os mercadores trouxeram para a Itália e se espalhou por toda a Europa através de uma bactéria. E, infelizmente, cerca de 25 a 50 milhões de pessoas fecharam os olhos para a vida em 541. Bom, eu sou psiquiatra, eu pesquiso psicologia, o funcionamento da mente, mas eu amo a história e pesquiso a história. E olhando para, retrospectivamente, a história da praga de Justiniano, foi uma calamidade tão grande que milhares de europeus acreditavam que era o fim do mundo. Mas a sociedade sobreviveu, a humanidade sobreviveu. Depois nós tivemos, em 1346, uma outra pandemia mais dramática ainda. A pandemia chamada Peste Negra. Na Peste Negra, cerca de 65 milhões a 70 milhões de pessoas perderam suas vidas. Imagine a catástrofe, quase 15% da população mundial. Comparativamente aos dias de hoje, seria como se quase 1 bilhão de pessoas perderam suas vidas. Então, o Covid-19 é dramático, temos que nos preocupar muito, tomar todas as medidas preventivas, mas não foi a experiência mais angustiante, mais catastrófica que a humanidade já passou. Tivemos também a gripe espanhola. A gripe espanhola começou em 1918, no período do término da Segunda Grande Guerra. E ela... O Cacá está lá embaixo, tem um monte de gente entrando. Bom, eu estou tentando conectar aqui o Cacá, enquanto isso, me desculpe, aqui encontrei o Cacá. Aqui, vê se ele conhece. Aqui. Aê! Obrigado! Aê, Cacá, conseguimos! Meu querido amigo. E aí, meu amigo, tudo bem? Você está bem? Que tudo bom. Ótimo, graças a Deus. Você sabe que eu não sou muito bom de tecnologia, eu sou frequentemente um leigo, e eu estava querendo saber como é que você entra
e não conseguia te colocar no meu Instagram, e você também no teu Instagram, mas saiba que você já entrou há muitos anos no meu coração. Fala, amigo, como é que você está? Eita, é recíproco. Sabe do meu amor e carinho por você, pela sua família. Que em casa na livraria tem muitos títulos seus aqui, então você está sempre no meu coração, na minha casa, na minha mente, nos meus estudos. Muito obrigado. Obrigado, você é um poeta da vida. E sabe que poeta da vida não é aquele que escreve poesias, é aquele que vive a vida como se fosse uma poesia. E, Cacá, eu estava falando para as pessoas sobre a história das pandemias mundiais. A humanidade já passou por catástrofes muito maiores do que essa que nós estamos passando, sem hospitais, sem antibióticos, sem vacinas, sem suporte ventilatório, entendeu? Falei da pandemia de 541, que foi a praga de Justiniano, que era o imperador romano da época, bizantino da época, que dizimou cerca de 25 a 50 milhões de pessoas. Falei da peste negra, que em 1346 dizimou cerca de 15% da população mundial, também devido a uma bactéria, a mesma bactéria da praga de Justiniano, que tinha contaminado, os marujos foram contaminados e contaminaram depois a Itália, depois contaminou-se grande parte da Europa. Disse até que na Europa cerca de 25 a 50% da população dos europeus foi dizimada, entendeu? Foi muito difícil. E depois nós tivemos também a gripe espanhola, Cacá. A gripe espanhola começou em 1918, no término da Primeira Grande Guerra, e ela dizimou cerca de 65 a 70 milhões de pessoas. Alguns dizem de 50 a 100 milhões de seres humanos. E o Covid-19, o coronavírus, ele é uma epidemia seríssima, mas nós vamos vencê-la se toda a nação tiver um coração, se todos nós tivermos uma visão, nos portarmos como uma família, responsavelmente, ficando nas suas casas, a não ser por necessidade inevitável, trabalhar, e assim nós vamos diminuir a curva ascendente do vírus. Caso contrário, eu sou médico, 20% das pessoas que precisarão ser atendidas não conseguirão ser atendidas, haverá um colapso do sistema de saúde. Por isso, querido Cacá e todos aqueles que estão nos assistindo, é muito sério, é muito importante você ser responsável pela sua vida, pela sua família e pela sociedade brasileira. Ai, Augusto, que bom ter um pouco mais de números, de informações, né? Hoje em dia a gente tem tanta informação e pouca verdade, né? Então a gente não sabe muito no que acreditar. A gente não sabe de onde vêm as informações. Acho que é um pouco a crise que a gente está vivendo. Não é só uma crise de um vírus emocional aí muito grande, uma crise de princípios, de valores, enfim. Mas tem muita coisa boa acontecendo também, né? Muita coisa se encaixando. Eu, claro, sei da importância desse momento, muito consciente daquilo que está acontecendo, mas aproveitando o gancho de transmissores, né? A gente hoje é um transmissor e a grande consciência que a gente quer que as pessoas tenham nesse momento é dessa importância de ficar em casa, dessa consciência de que a gente... Pode ser que um jovem não tenha tantos sintomas, mas você pode transmitir para alguém que vai ter muitos sintomas, e a gente está falando de um vírus que é letal. E aí a gente, como transportadores, né? Transportadores de um vírus, você também é transportador de muitas outras coisas. E aí é legal a gente saber o que a gente quer transportar. O que eu quero transportar? Se eu quero transportar medo, eu quero transportar pavor, eu quero transportar amor, eu quero transportar esperança, eu quero transportar, além de sermos, né, ter esse problema de sermos transportadores do vírus, tem mais um monte de coisas aí que a gente pode transportar. Então, queria saber um pouco de você, o que você acha o quanto é vírus, né? Claro que tem esse problema real, e o quanto a gente está vivendo essa crise de medo mesmo, de pavor, de pânico, de emocionalmente realmente doentes também. Você sabe, Cacá, eu contei a história das pandemias
justamente para dizer que, assim como na época muitas pessoas achavam que o mundo ia acabar, mas a humanidade sobreviveu. E nós vamos sobreviver ao vírus coronavírus. Com certeza nós vamos sobreviver, principalmente se nós formos sérios, agirmos como uma família, um coração, uma visão, um só sentimento. Infelizmente, as pessoas estão sofrendo por antecipação. E sofrer por antecipação é uma das piores maneiras de você reagir diante do caos. Se o nosso eu não se torna líder de nós mesmos, é capaz de as pessoas agirem de maneira tão desesperadora, com crise de ansiedade, humor depressivo, perdendo o sentido de vida, que ao invés de tomar atitudes inteligentes, elas tomam atitudes autodestrutivas. Algumas pessoas estão tão desesperadas que estão saindo das suas casas, correndo, não suportando ficar nos seus apartamentos e residências. Queridos amigos, por favor, neste momento solene, onde você tende a ficar de quarentena, ficar de acordo com as autoridades sanitárias em casa, não receber amigos, seja amigo de você mesmo. Tenha um caso de amor com a sua saúde emocional. Por favor, pergunte para a sua esposa quem você é, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. Conheça essa mulher encantadora que muitas vezes você critica. Conheça os seus filhos que às vezes te aborrecem, mas eles são únicos, irrepetíveis. Você tem a oportunidade de ouro de penetrar em camadas mais profundas de quem você ama. O que você acha, Cacá? Isso é espetacular. É maravilhoso. Aqui, ó. Oi, Augusto! Tudo bem? Oi, querido, tudo bem? Que bom te ver. Eu quero aproveitar e mostrar também Adorei minha esposa essa parte aqui. aí que você falou, viu? Tô gostando. Não, a gente Então, que ótimo. Olha, eu vou aproveitar fazendo aqui. fazendo Estou isolado com a minha nunca esposa. fez. Olha, estou isolado com a minha esposa, conhecendo mais ela profundamente. Oi. Que bom estar com vocês aqui, pertinho da gente. Beijo. É uma oportunidade de ouro, né? De conhecermos mais quem nós amamos. Eu não sabia que a Carol era tão forte, que ela atacava as coisas com tanta força. Que mentira! Descobrindo cada coisa. Não, brincadeira. Tem brincadeiras à parte, tá muito legal esse período, realmente. Que a gente está sem funcionários, né? Ninguém em casa, eu e ela, então a gente tem que fazer as funções de casa juntos, então dividindo responsabilidades. Ela faz a comida, o jantar, o almoço, eu ponho a mesa, depois um tira, o outro lava, o outro seca e passa. Enfim, a gente está fazendo coisas que a gente provavelmente nunca faria juntos, se conhecendo cada vez mais, tendo um tempo juntos realmente especial. Então, é aquilo que eu falei, acho que é sério, muito sério a crise que a gente está vivendo, mas tem muita coisa. Pelo lado da oportunidade de estar vivendo coisas novas, né? Muitas famílias não tinham tempo para passar junto e agora o que mais falta é tempo. O que mais tem é tempo. Exatamente. Mais falta e o tempo pode ser nosso grande amigo ou nosso grande inimigo. Se nós não usarmos o tempo para termos um caso de amor com a nossa saúde emocional, para brincar mais com a vida, brincar assim, os pais tirar o terno e a gravata e também ser um pouco palhaço, contar história para os seus filhos, os casais não perguntar sobre os seus sonhos, os seus pesadelos e também os seus momentos engraçados e difíceis. Se nós não transformarmos esse ambiente de quarentena, que é tão importante nós fazermos, num oásis, o que vai acontecer é que o tédio vai prevalecer, o humor depressivo também vai se expandir, as pessoas vão se irritar, se autopunir, se entediar, entendeu? Então é muito importante o que vocês estão fazendo e eu espero que milhões de casais no Brasil tenham essa oportunidade de ouro de fazer da vida mais leve, usar esse tempo para sentir que são únicos e irrepetíveis. Amém. Travou aí, né, o Augusto? Travou. Voltou. De vez em quando a vida trava, né, Cacá? Tem hora que a vida trava, né? Não tem muito o que fazer. Então a gente sempre buscando alternativas.
Augusto, uma pergunta com relação a esse momento de quarentena. O que você tem feito aí nessa quarentena? Bom, eu tenho conversado com muitos amigos, dialogado com eles, tenho conversado com as minhas filhas, tenho dito que elas representam o maior presente de Deus e da vida para mim, tenho declarado mais amor, tenho sido apenas e simplesmente um pai apaixonado, um ser humano que está procurando entender mais as limitações da vida, para que neste ambiente de isolamento eu não me isole. Porque, Cacá, a pior solidão é a solidão do autoabandono. Se a sociedade nos abandona, a solidão é suportável. Mas se nós mesmos nos abandonamos, ela é intolerável. Então aproveite para você não se abandonar e aproveite para se conectar com as pessoas de maneira real. Até porque, Cacá, eu quero te fazer uma pergunta também. Você não acha que as redes sociais têm levado as pessoas ao superficialismo, levando seres humanos, milhões deles, vivendo um personagem, não o ser humano real que eles são, com seus defeitos, suas qualidades? Eu sou até aqui em casa a Carol acha eu um pouco chato com relação a isso. E até parei um pouco de falar, porque eu sou um crítico com relação ao mundo digital em excesso. Com os meus filhos, em casa. Então, aqui tem algumas regras agora que devem ser respeitadas. Então, na mesa não tem mais telefone, tem alguns momentos que ninguém leva telefone, não tem mais essa relação. E quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu tinha uma certa intimidade com algumas pessoas no mundo digital, e quando eu encontrava essas pessoas, ficava numa situação, sabe, eu não conheço essa pessoa tão bem quanto eu achava que eu conhecia. E aquilo foi me trazendo para uma realidade que eu falei, eu acho que eu preciso tomar mais cuidado com relação a isso. Porque é muito legal, conecta muitas pessoas, conecta muita gente, você tem acesso a muitas coisas que talvez não tivesse, mas é muito importante ter essa consciência de que uma mensagem de um dia não significa que você conheça essa pessoa como você provavelmente está imaginando que conheça. Então, eu sou um pouco crítico com relação a isso, porque eu acho que a gente ainda não entendeu o mal que isso pode causar para a gente. Você tem razão. Eu quero, inclusive, apontar algumas coisas importantes. Uma hora de celular pode diminuir 15 minutos do sono. E o excesso de celular, em destaque, o comprimento de onda azul dos aparelhos digitais, eles podem bloquear a molécula de ouro que estabiliza e aprofunda o sono, que é a melatonina. Então, nesse período de quarentena, as pessoas não podem ficar conectadas no celular à noite ou até altas horas, porque senão elas vão ter dificuldade de dormir. E o sono é o motor da vida, entendeu? Então, não apenas nós temos o risco de viver um personagem, se entrarmos demais nas redes sociais e ver aqueles influencers, né, que estão sempre sorrindo, musculosos. Aliás, vou dar uma dica. Em 2020 é sobreviver, em 2021 emagrecer, entendeu? As pessoas têm de se alimentar bem, se nutrir, inclusive emocionalmente. Mas, por favor, se você tiver 5 amigos, ou seja, amigos que preenchem uma mão de verdade, você se dê por feliz, porque a maioria não tem um amigo. A maioria não é amigo nem de si mesmo, entendeu? Então, o mundo digital, por um lado, ele conectou as pessoas, aumentou a sociabilidade, aumentou a produtividade nas empresas, aumentou o acesso às informações, ou seja, democratizou o acesso às informações, mas, por outro lado, superficializou o ser humano. E eu temo, Cacá, e eu acho que é a tua preocupação também, por isso que nós estamos fazendo essa live, que as pessoas ficam hiperconectadas com celulares, ou com redes sociais, e Google e assim por diante, YouTube, e não se conectam uns com os outros. Não brinquem, não sorriem, não veem o charme, os defeitos de quem você ama, entendeu? É ruim essa sensação que no final do dia, quando você para pensar, você fala, putz, a hora que meu filho me chamou para brincar, eu estava respondendo uma mensagem para uma pessoa que não tinha nada a ver com o momento, eu podia esperar, e eu perdi aquela oportunidade. Enfim,
são momentos realmente que não voltam atrás, e o tempo realmente hoje acho que é a grande moeda que a gente está dando valor. E hoje, muito mais, né, nessa situação de que está todo mundo preso, com o mesmo número de horas nas mãos, cada um decidindo aí o que fazer com as suas horas, não mais naquela pressa, naquele desespero, naquela correria, porque, em teoria, né, não podemos, e é melhor que todo mundo respeite essa ordem, pelo bem de todos. São 24 horas preciosas aí, que a gente pode escolher coisas que realmente têm valor e que marcam de verdade, né? Não tem preço, mas tem um altíssimo valor. Você tem razão. Você sabe que me preocupa muito que as pessoas, que uma parte da sociedade brasileira não estejam suficientemente informadas ou preocupadas em fazer essa quarentena. E se milhões de pessoas, 2, 3, 4, 5% da população não tiverem se doarem, se isolarem, a não ser que casos que o governo está permitindo, as autoridades sanitárias estão permitindo, como, por exemplo, postos de gasolina, supermercados, né, e farmácias e algumas outras atividades essenciais. Mas se as pessoas não fizerem isso, elas estão colocando em risco a sua vida e de quem ama, e risco a sociedade brasileira. Cacá, eu reitero, nós temos que diminuir a curva ascendente da propagação da epidemia. O mês de abril pode ser muito importante. Essa última semana de março, o mês de abril, é muito importante para nós sermos responsáveis. Infelizmente, o que está ocorrendo, por exemplo, na Itália, um país que você ama, que você jogou, né? Você jogou no Milan, não é isso? Isso, 7 anos. Eles estão com quase 60 mil casos já hoje, entendeu? E essa semana, se eles não tomarem cuidado, diminuir a curva, se os italianos não ficarem em casa, obedecerem às ordens do governo, e alguns não estão obedecendo, eles podem ultrapassar o número de infectados da China, entendeu? E isso pode comprometer não apenas milhares de vidas, claro, não vai ser milhões como no passado, mas milhares de vidas até a vacina e os medicamentos eficazes, mas também pode ocorrer um efeito cascata na economia real e haver milhões de desempregados, entendeu? Augusto, isso é falta de informação ou de responsabilidade? As duas coisas, amigo. Mas eu sinto, sinceramente, na minha opinião, o que é mais falta é paixão pela humanidade. A vida é bela e breve como gotas de orvalho, mas nós não podemos abreviá-la de maneira irresponsável. Devemos viver cada dia como se fosse uma eternidade. Nós vamos morrer. É inevitável. Nascer e morrer faz parte da nossa historicidade. Mas abreviar a vida por irresponsabilidade é muito difícil. E também, no hospital, você não ter condições de atendimento digno. Se nós tivermos uma expansão da epidemia intensa, isso é completamente inadequado. Por isso que todos nós devemos estar unidos. Está ocorrendo também na Espanha. Na Espanha está ultrapassando 30 mil infectados, entendeu? Nos Estados Unidos, eu quero alertar os nossos seguidores, os meus e os seus, porque eu tenho estudado isso e me preocupo muito com isso, até como médico. Por exemplo, em dia 5 de março, 4 a 5 de março, havia em torno de 100 infectados nos Estados Unidos. E 15 a 16, 17 dias depois, aumentou 150 vezes. Estão com quase 30 mil infectados também nos Estados Unidos no dia de hoje, entendeu? Enfim, nós precisamos tomar uma responsabilidade séria. Gestão da emoção, muitíssimo. Todos os dias, relaxar, brincar, sorrir, estar com a nossa família, ser o melhor palhaço do mundo, ser o marido mais divertido, embora você muitas vezes frequentemente era uma pessoa chata, ser uma esposa encantadora, embora muitas vezes crítica. Olha lá. Carol, parabéns, Carol. Meu amigo. Amigo, sabe de uma coisa? Algumas pessoas me dizem, doutor Cury, casei com uma pessoa muito chata e difícil. Eu brinco.
minha filha, se você escolher uma pessoa muito chata, você também deve ser entediante. Se você escolher uma pessoa muito difícil, você não deve ser tão fácil. Aproveite para curtir seu marido, seu homem, do jeito que ele é. Veja um charme nos defeitos dele, entendeu? Do jeito que é, curte do jeito que é. Augusto, alguma lição do mestre dos mestres para um momento como esse? Bom, muito sabe que eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Quando estudei a mente dele sobre os ângulos da psicologia, da sociologia, da psicopedagogia, eu fiquei perplexo. Eu me curvei aos pés da sua inteligência. Ele era tão apaixonado pela humanidade e tão humilde e tão preocupado com o bem-estar social que a única vez que ele admitiu estar acima do ser humano foi quando foi pendurado numa cruz. Mesmo quando Judas Iscariotes o traiu, ele foi humilde, ele se curvou a ele, ele disse amigo, chamou de amigo um traidor e fez uma pergunta levando o método questionamento, o método socrático a níveis impensáveis. Amigo, por que você está aqui? Então ele quis dizer, olha, eu não tenho medo de você me trair, eu tenho medo de perder um amigo. Então, nesse momento, nós temos que ter medo de perder os nossos amigos. Você já pensou nós chorarmos por aqueles que poderiam se infectar por nossa responsabilidade? Já pensou se nós todos não nos abraçarmos como nação, como família? Então, por favor, cada amigo é um tesouro inestimável. Dessa vida a gente não leva nada, não é isso, Cacá? Sucesso. Você foi número 1 do mundo. Você foi número 1 do mundo. Atualmente dizem que eu sou o psiquiatra mais lido do mundo. Mas o que isso importa? O que importa é o amor que nós temos pelas pessoas. São os nossos amigos, são os nossos filhos, são as pessoas que são seres humanos. Isso é o que importa. É maravilhoso. Tem muitos amigos, familiares aí assistindo. Sintam-se abraçados e beijados. Não vejo a hora de encontrar vocês. Acho que esse momento está criando também essa situação, né? Na hora que sair a quarentena, vai sair todo mundo se abraçando aí. Eu acho lembrando que depois... como faz falta. É verdade. Essa quarentena pode nos ajudar muito a fazer da vida um show, né? Agora, nós temos que nos preocupar também, Cacá, com as pessoas que são mais vulneráveis, que precisam de alimentos. Pense nas pessoas que estão ao seu redor, nos seus vizinhos, nos seus amigos. Façam coletas, não pessoal, mas por delivery, entendeu? Para quem está precisando. A solidariedade, ela alimenta a nossa mente. O altruísmo dá sentido à vida, porque o egocentrismo e o individualismo infecta, nos empobrece e nos torna miseráveis, ainda que possamos morar em palácios. Hoje eu estava ouvindo o culto de manhã e a importância, né, das pessoas, da igreja, enfim, várias pessoas fazendo esse trabalho hoje, de tanta gente, né, que vai precisar nesse momento, que vai ficar necessitada, que vai, como a gente estava comentando aqui, esse efeito cascata na economia real, né, a hora que começar realmente a afetar, e aí que eu acho que é interessante todo mundo ter essa consciência. Não acha que você pode não ser afetado pelo vírus, mas pela consequência dele, todos nós seremos afetados. Então, vamos começar cuidando dessa transmissão de vírus, porque depois, esse efeito cascata, em economia a gente já está vendo, mas a hora que chegar na economia real mesmo, no empreendedor do bairro ali, no cara que sobrevive no dia a dia, enfim, nas milhões de pessoas que precisam de trabalho, então todos nós seremos infectados no final, mesmo não tendo o vírus, seremos infectados e afetados por essa situação. Então, seja consciente nesse momento. Então, essa live aqui é muito para conscientizar as pessoas da importância desse período de casa, desse período de não encher o nosso sistema de saúde aí com dúvidas, pessoas que não têm nem sintomas e
estão morrendo de medo. Enfim, é para que a gente tenha realmente essa consciência de que é uma coisa muito séria. É um evento... Eu, com 37 anos, eu nunca vi isso acontecer. É a primeira vez. E está sendo único na minha vida. Espero realmente que seja único. Mas aquilo que eu estou vendo esses dias realmente é uma coisa terrível, triste. Ao mesmo tempo, tem uns momentos de alegria, porque vejo pessoas se mobilizando como nunca se mobilizaram, união de pessoas para fazer o bem. Vejo campanhas de empresas ajudando, campanhas de empresas não cobrando. Enfim, tem muita coisa ruim acontecendo, ao mesmo tempo muita coisa boa acontecendo. Que a gente seja realmente um transmissor e um carregador aí de boas notícias, de boas novas, de aproveitar esse momento mais uma vez para tirar boas lições dessa situação. Cacá, é fantástico isso, é fantástico. Você lembra de uma das lições de gestão da emoção? A emoção não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão ela compra aquilo que não nos pertence. Bom, para quem está em casa, só explicando, eu fiz um curso não sei nem como chamar vou chamar de amigo, porque é o que mais se aproxima, mas eu fiz um curso de gestão da emoção, aconselho a todos vocês a fazerem. Hoje já tem, né? Chama AGE. Inclusive, nós vamos dar 3 aulas gratuitas de semana de gestão da emoção, entendeu? Para que você possa apreciá-la, estudá-la e aplicá-la na sua casa. É só entrar no meu bio ou Semana de Gestão da Emoção, www.semanadegestãodaemoção.com.br. Também estou disponibilizando alguns livros gratuitos, tá certo? E-book e audiobook. É só entrar lá há 3 dias no meu Instagram eu falei: o Brasil precisa de você. Com 2 cliques você tem acesso. E lembra que você é um embaixador do programa Você é Insubstituível, que é o primeiro programa mundial e gratuito de gestão da emoção para a prevenção de suicídios e transtornos emocionais. Não, é demais. O curso, então, eu aconselho todos aqueles que puderem fazer, que realmente é maravilhoso. As ferramentas que eu aprendi nesse curso, uso para todas as situações da minha vida. Então, fazer parte desses projetos aí com o Augusto, para mim, é sempre uma grande alegria, um privilégio, um prazer. E agora, mais uma vez, uma situação importante aí, unindo forças para que a gente possa vencer mais essa batalha, escrever mais um capítulo da nossa história e, claro, lembrando sempre o quanto é bela essa vida maravilhosa. Tem esses percalços, obstáculos, mas vamos falar, daqui 1 ano a gente vai estar lembrando como a gente passou por essa situação de forma maravilhosa, juntos, unidos, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente viveu, o quanto eu conheci a minha esposa ainda mais, o quanto eu curti meus filhos, o quanto eu ligo para os meus avós. Nunca liguei tanto para as minhas avós como eu tenho ligado hoje. Eu tenho que falar com elas e realmente tem um tempo aí precioso para a gente aproveitar. É verdade, Cacá. E só lembrando algumas lições, então: abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Opte por ganhar o coração e não a discussão. Não se esqueça, você está em casa agora, de quarentena. Nossas manias, nossas falhas, nossa estupidez aparece com mais frequência, porque estamos mais adensados em casa. Então, dos erros que nós cometemos é ser repetitivo. Quem repete 2 vezes a mesma coisa quando corrige alguém é um pouco chato. 3 vezes é muito chato. E 4 vezes ou mais é insuportável. Tem milhões de casais que são insuportáveis, vão se descobrir. Então, veja o charme, os defeitos das pessoas. É uma grande oportunidade. Seremos seres humanos melhores. E ninguém muda ninguém, né?
Como é que é? Diga aí, vamos ver. Ninguém tem o poder de mudar ninguém, né? Mas tente piorar, né? Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Porque quando você leva o tom de voz, critica, aponta falhas, pressiona, você aciona o biógrafo do cérebro a registrar o quê? Uma janela killer. E aí isso pode nos controlar. Mas se você elogia 3 vezes por dia, brinca, se você valoriza, exalta, você planta janelas lights. A vida fica outra. Fica muito mais bela. Ah, muito mais legal, muito mais divertido. Bom, amigo, olha, agora as suas últimas palavras. Vamos encerrar. Augusto, demais. Sempre muito bom bater papo com você. Eu acho que o intuito aqui, eu já falei, né? Essa consciência desse período que a gente está vivendo, que as pessoas realmente levem a sério a importância agora de ficar em casa, de não ser um transmissor do vírus. E, enfim, todo mundo já vai viver as consequências disso, pegando ou não, vamos viver a consequência desse vírus. Agora, quanto mais a gente conseguir abrandar essa disseminação, melhor para todos nós. E é isso. Que tenhamos essa consciência, responsabilidade. E é isso, amigo. Sem medo, sem pavor, muita oração. Que Deus nos abençoe. Exatamente. Exatamente, amigo. É um prazer estar com você. É a primeira vez que eu divido uma live com alguém ou bato um papo, assim, quase que uma conferência com alguém. Privilégio ter você como meu amigo. Obrigado por você existir. Obrigado por todos vocês que estão nos seguindo, por existirem. Vocês são únicos e irrepetíveis. Que vocês possam se precaverem e serem sonhadores. E se sonharem, não tenham medo de falharem. Se falharem, não tenham medo de chorar. Se chorarem, repensem suas vidas, mas não desistem. Não desistam, mas fiquem em casa. Deem sempre uma nova chance para si e para quem você ama, pois vale a pena viver a vida, mesmo diante do caos que nós estamos vivendo. E juntos, certamente, a humanidade será melhor, nós superaremos e vamos vencer o coronavírus. Um beijo no coração a todos. Beijo no coração, Cacá. Espetacular. Obrigado, amigo. Um beijo em todos aí. Obrigado, amigo. Curtam